Bom dia. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelos nossos irmãos, interceder por aqueles que têm colocado seus pedidos no grupo de oração da igreja a cada semana, por aqueles que vêm ao seu coração agora. Nós sabemos que a oração pode muito em seus efeitos. Vamos orar por aqueles que estão enlutados. Deus abençoe. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar por nossa igreja. Vamos orar por cada vida aqui presente. Eu sei que a oração, ela pode parecer algo contra a nossa constituição. A oração, ela vai contra a nossa condição humana. Nós, a partir e desde Adão e Eva, declaramos independência de Deus. E a oração é o contrário disso. A oração, ela é total dependência de Deus. Então, ela pode parecer totalmente contraprodutiva em relação a quem nós somos. Mas nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, Senhor do universo, que ouve orações. Então, esse é o momento de dependermos desse Deus. Se Ele se agrada em ouvir o que o seu filho, o que a sua filha está querendo colocar diante dele, nós devemos nos agradar também em usar esse momento para nos colocarmos diante do Senhor com total confiança. Nós tivemos uma reunião de oração dos homens aqui na sexta-feira. Foi um momento precioso, precioso. E eu quero convidar você então para orar. Agora, orar durante o seu dia, orar durante a sua semana, a orar, porque isso é um privilégio. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós estamos prostrados diante do Senhor porque sabemos que isso é um privilégio. Estamos diante de um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão precioso. E quando nós inclinamos as nossas cabeças, nós simplesmente reconhecemos a Tua grandeza, a Tua imensidão e o Teu amor por nós. Que a Tua graça seja derramada sobre cada vida aqui presente, sobre cada pedido que vem aos nossos corações nesta hora, aqueles que foram colocados no grupo de oração aqui da nossa igreja, aqueles que foram colocados durante as atividades da Tua igreja nesta semana, aqueles que agora nos fazem realmente reconhecer que se o Senhor não agir, nós não temos esperança. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor fará o melhor, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não a compreendamos de uma maneira simples, rápida, mesmo assim nós aceitamos tudo que vem das Tuas mãos,
porque sabemos que isso glorificará o Teu nome. E nós queremos viver para a Tua glória. Portanto, Pai, age de acordo com aquilo que o Senhor considera que é o melhor para o Senhor. E nós o receberemos com gratidão. Nós o receberemos confiados de que é o Teu cuidado sobre nós. Assim também conforta, Pai, os que estão enlutados. Visita os corações, ó Pai, destes que perderam nesta semana alguém querido. Visita, ó Pai, os enfermos, toca nos seus corpos, levanta-os, ó Pai, restaura-os. Nós pedimos, é o nosso pedido, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor trará a cura, mesmo que nós não compreendamos. Nós clamamos, cura, ó Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que já perderam a esperança. Restaura, ó Pai, o ânimo, os corações. Levanta, ó Pai, o Teu povo nesta hora. E assim também, fala conosco nesta manhã, Pai, através da Tua palavra, que o culto que viemos prestar ao Senhor também contribua para que saiamos daqui edificados por aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Dirige-nos, guarda-nos, aceita-nos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana recebi uma pessoa aqui na minha sala. Eu não a conhecia. Ela passou aqui na rua e pediu para conversar. E nós tivemos uma conversa muito interessante. E eu até me lembrei daquele episódio com Jesus, quando ele conversa com aquele jovem rico, e o jovem faz perguntas a Jesus, Jesus responde, e o jovem não fica satisfeito. E aí o evangelista diz, e Jesus amou aquele jovem. No sentido de Jesus sentiu uma afeição pela situação daquele jovem. E foi isso que aconteceu. Eu fui tomado assim por uma afeição pela condição dessa pessoa. Mas o que ela queria e a oração que ela fazia era impossível de Deus responder. Porque a resposta da oração que ela desejava passava por ir contra o caráter de Deus. Ela desejava algo que o próprio Senhor diz que é contra o seu caráter. E aí na quarta-feira, isso foi na terça-feira, na quarta-feira eu fui orar na minha sala de manhã. Quarta-feira a minha esposa vai trabalhar bem cedo, ela sai para Rio Claro. E aí eu chego cedo aqui na igreja e tenho a oportunidade de ficar um tempo sozinho. E eu me lembrei dessa pessoa e fui orar por ela também. E imediatamente veio esse texto no meu coração. Texto
do Salmo 139. Acho que não está passando, pode passar aí, João? O texto do Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É um texto que eu amo. Até pedi para o pessoal cantar a música Sonda-me, Usa-me, hoje de manhã. É o texto que eu quero que seja lido no meu culto fúnebre, se alguém tiver presente, né? Lembre-se disso. Provavelmente muita gente aqui vai estar presente. Devo morrer antes de muita gente aqui. Mas me remeteu a esse raciocínio que eu coloquei como título: sonda-me primeiro, para que o Senhor possa me usar depois. Sonda-me para me usar. Não existe a possibilidade de não fazermos essa sondagem, na verdade, de não deixarmos Deus fazer essa sondagem e querer ser usados por Deus. Foi o que eu falei para aquela moça. Eu falei assim: Deus não vai responder a sua oração, infelizmente. Deus não vai responder a sua oração. Você não pode dirigir a Deus algo que, quando Deus sonda a sua vida, Ele encontra um problema. Não tem como. E esse texto fala exatamente isso. Prova-me. Provar é deixar Deus tocar da maneira que Ele quiser e corrigir da maneira que Ele quiser as nossas vidas. Eu sei, porque eu sou humano, como você. Eu sei que eu justifico a maioria dos meus erros. Eu sei que eu erro bastante. Eu sei disso porque eu temo. E sei que o Senhor me corrige. E Ele me corrige porque o Espírito dEle está presente em mim. O selo da garantia da salvação é a presença do Espírito Santo em nós. E esse Espírito, Ele me lembra, Ele me alerta, Ele simplesmente, Ele me cutuca, às vezes até dá uma cotovelada assim, de dentro para fora, quando eu erro. E é difícil. Então eu sei que eu erro porque eu tenho o Espírito Santo que me lembra disso e sou casado. Tem 2 Espíritos Santos lá, o que habita em mim e o que habita comigo, né? Mas, é ou não é, Nata? Mas é assim. É assim que Deus trabalha. Quando nós permitimos, e eu não sei por que Deus quis assim. Eu não sei porque Deus quis dessa maneira. Ele deixa que nós, homens, permitamos que o Espírito Santo haja
ou não permitamos que o Espírito Santo haja. Nós podemos, eu não sei porque Deus deixou, mas nós podemos abafar, nós podemos silenciar, nós conseguimos nos afastar da correção do Espírito Santo, da correção de Deus. Eu não sei porque Ele deixou, mas, de certa forma, Ele também nos deixou textos como esse, que dizem: coloque-se à prova, abra-se, abra a sua vida, abra o seu coração. Deus Todo-Poderoso, sonda-me, prova-me, conhece-me e transforma-me. E aí nós podemos ser usados a partir do momento em que Deus nos transforma. Não é a partir do momento em que nós nos tornamos impecáveis. Isso nunca vai existir, isso nunca vai acontecer. Não é a partir do momento em que nós nos tornamos perfeitos. Isso não vai acontecer. Mas é a partir do momento em que nós clamamos: Deus, transforma-me, que o Espírito Santo, Ele vai, então, começar a construir um caminho, possibilidades, maneiras de você ser usado por Deus. Romanos capítulo 12, pode passar, João? Versículo 2 diz exatamente isso. Diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O transformar-se aqui, que Deus espera, não é um ato de vai e vem. Não é assim: eu percebi que eu cometi um erro, então eu peço perdão, eu sou transformado, Deus pode me usar, eu quero experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Aí no outro dia eu acordo e volto ao estado anterior. Não é isso. A palavra aqui no grego, transforme-se pela renovação da sua mente, é a palavra metanoia, que significa mudar a mente, alterar a mente. Alterar de uma maneira que se torne algo presente em nossas vidas. Então, transformar-se aqui é, como Paulo diz, é caminhar de glória em glória, é uma escada que nos aproxima de Deus. E não dá para você sobe e desce, não é academia, não é aquele exercício de step que você faz na academia, que você sobe e desce, sobe, não. É de glória em glória. É um dia transformado, o outro dia transformado, o outro dia transformado, e assim nós vamos caminhando para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso porque, pode passar, João, Efésios 5, 18 e 19 fala que essa é uma ação contínua. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É essa parte que eu disse que eu não entendo porque Deus deu esse privilégio aos homens. É o homem que se deixa encher. Se você não se deixar encher pelo Espírito,
O Espírito não vai fazer isso à força. O Espírito não vai fazer isso contra a sua vontade. Quem possui, entra numa pessoa e a possui, é o demônio. E a expressão possuir é exatamente essa. Ele tira as qualidades de raciocínio, de emoção, as qualidades humanas da pessoa e assume o controle. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo respeita cada um de nós, mesmo sendo Deus, porque foi assim que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é sua responsabilidade deixar-se encher pelo Espírito de Deus, se você ama Deus. A expressão do amor de Deus por nós na cruz exige uma resposta. E a resposta é: Deus, eu o amo. Enche, preenche, completa a minha vida. Agora, se você não deixa Deus preencher, o Espírito preencher a sua vida, você está dizendo sem palavras a Deus: Deus, eu não te amo. Eu não o amo. Eu não quero que o Senhor complete o meu ser. Fica aí, que eu fico aqui, e a gente vai caminhando lado a lado. Esse tipo de reação é a reação que diz sem palavras: Deus, eu não o amo. Portanto, o que eu quero dizer para nós nesta manhã é: deixemo-nos encher pelo Espírito. Primeiro, sonda-me para me usar. Eu preciso do Senhor. Então eu vou fazer 3 aplicações muito rápidas. Primeiro a sondagem, depois o uso. Deus quer nos usar, mas precisamos nos preparar antes. Deus quer nos usar. Não existe um servo, uma serva inútil no reino de Deus. Deus nos salvou e nos colocou numa família, nos dando pelo menos um dom, um presente espiritual, para que nós pudéssemos servir aos nossos irmãos. Deus quer usar a sua vida. Deus já te deu a capacidade, o dom espiritual. Então, permita que Ele faça essa limpeza, essa sondagem, essa transformação na sua vida e sirva com integridade. Nós temos tido algumas conversas aqui durante a semana, muito intensas e muito difíceis entre os pastores, avaliando algumas coisas, algumas questões. Entre essas conversas, surgiu o tema
motivação para servir. Qual é a sua motivação? Por que você serve? Por que você dirige um ministério, lidera um ministério nessa igreja? Por que você é um professor? Por que você fica ali na recepção, na mesa de som, no estacionamento, na cantina? Por que você contribui? A contribuição é um meio de servir. Aliás, é um dom. É um presente de Deus. Por que você serve? A motivação, ela fala muito nessa hora. Então, nós precisamos pedir que Deus nos avalie, nos sonde, para podermos ser usados por Ele de uma maneira que abençoe os outros. Segundo, a transformação é um processo sinérgico. Não deixe Deus de fora. O que é sinergia? Sinergia é o contrário de monergia. Mono é um, ergos é trabalho. Monergismo é o trabalho de um só. Nós temos duas grandes correntes de pensamento aí teológico que falam sobre isso. Uma diz só Deus trabalha, você não faz nada, você é um paciente. A outra diz só o homem trabalha, uma espécie de pelagianismo. E Deus, Ele tem que aceitar 100% a sua decisão. Isso é monergismo. Mas Deus não trabalha assim. A transformação e todas as coisas que Deus oferece, Ele não impõe. O que Ele faz é conduzir as coisas para que o seu propósito final seja alcançado. Mas o sinergismo é juntos, ergos, trabalho. Trabalhar junto. Deus trabalha junto conosco. Como eu disse e insisto, eu não sei porque Deus permitiu isso. Eu não sei porque Ele falou assim, vocês podem sufocar o Espírito Santo, mas Ele também disse, vocês podem se deixar usar por esse Espírito. Então Deus quer nos transformar, Ele quer fazer a parte dEle, que Ele já prometeu, e espera que você faça a sua parte. Gente, ficar sentado no banco de igreja não faz ninguém filho de Deus. Assim como ir numa churrascaria não torna você um espeto de carne. Você vai à churrascaria com um objetivo, se alimentar. Mas você fica sentado lá, você não vira um espeto. Ficar sentado num banco não torna de você um servo. Você precisa deixar Deus usar a sua vida. E não é nada grandioso. É muito simples. Você pode sair daqui a 4 minutos. Se aquele relógio lá está adiantado 2 minutos. Aquele relógio lá é um problema sério, ele adianta. Meu pai sempre dizia que relógio que atrasa não adianta, mas esse aqui adianta o tempo todo, né? Mas você pode sair daqui a 5 minutos
do culto virar para uma pessoa que está do seu lado e falar assim: eu posso orar por sua vida essa semana? Você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar para eu orar por você? Isso é servir. Agora, se você não fizer isso, como que vai ter sinergismo? Como que Deus vai usar a sua vida? Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Tem muitos outros. Nossa igreja tem o privilégio de ter tantos ministérios ativos. Não são ministérios de fachada. São ministérios que trabalham. A semana toda nós temos atividades, o mês todo nós estamos plantando igreja, nós saímos para evangelismo, nós temos reuniões de oração, nós temos ministério com crianças, ministério com adultos, ministério com idosos. Tem tanta coisa. Nós louvamos a Deus por essa igreja, porque essa é uma igreja que oferece oportunidades de serviço para cada um de nós. Então, se Deus quer usar a sua vida, deixe-se usar, faça parte, trabalhe junto com Deus. E por último, o enchimento de Deus é gradativo e progressivo, como eu disse, é como uma escada. Você vai se deixando encher e vai aumentando esse enchimento a cada dia. Deixe Deus chegar a um ponto de transbordar em sua vida. Eu ouvi uma história uma vez, contada por um pastor, que ilustra esse raciocínio que eu trouxe nessa manhã. Ele disse o seguinte, que esse pastor disse conhecer um pastor que foi pego em adultério. E aí a liderança da igreja se reuniu, ele confessou o seu pecado, disse lá o tempo que ele passou em adultério, contou tudo, e a liderança então se juntou ao redor dele e orou por ele, o abraçou, ele pediu perdão, a liderança da igreja o perdoou, ele levou o assunto para a igreja chorou com ele, o perdoou, e ele passou a pregar de uma maneira fantástica, porque ele entendeu o amor de Deus sobre a sua vida, de uma maneira como ele nunca tinha entendido antes. Então ele começou a pregar assim, de uma maneira entusiástica, empática, e ele começou assim a ver a sua igreja enchendo de pessoas que se admiravam com a alegria que ele expressava com o perdão de Deus. Mas o tempo foi passando, e ele foi perdendo essa ênfase. E aí o que ele fez? Adulterou de novo. Para ele sentir de novo o perdão de Deus. E aí cada vez que a pregação dele começava a ficar ruinzinha, ele adulterava. Gente, é exatamente isso que eu estou dizendo que Deus não aceita. É exatamente isso. Não adianta nós termos uma vida
que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque a gente tem uma experiência com Deus. A vida cristã, ela contém experiências, mas a vida cristã não é alicerçada nas experiências que nós temos. A vida cristã é alicerçada na obediência do que Deus diz. Portanto, deixe Deus te sondar, deixe Deus te provar, conhecer você, para que Ele transforme a sua vida e que você experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade pelo enchimento do Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos orar e daí a gente divide em classes. Pai, tem misericórdia de nós. E fala conosco, ó Pai, nos corrigindo. Nos mostrando, ó Pai, aonde nós temos falhado. Porque nós queremos dispor as nossas vidas para te servir em todo o tempo e em nome de Jesus. Amém.